Tem que ligar aqui. Opa, agora sim. Boa tarde, Farmashare. Tudo bom com vocês? Olá, gostosinho assim, pô, intimista. Parece que eu estou numa sala de aula. Gente, eu vou fazer uma palestra aqui, a gente vai falar sobre criatividade, sobre como nunca mais ficar sem ideias. Mas antes eu preciso fazer uma pergunta muito importante. Levanta a mão para mim, por favor, quem sabe fugir de um ataque de ganso? Alguém? Não? Algum palpite de como se foge de um ataque de ganso? Não? Maravilhoso. Por quê, né? Porque eu faço palestra e tal, já faz uns 3 anos, mais ou menos. Mas antes de começar a dar palestra, eu assisti muita palestra na minha vida. E já deve ter acontecido com vocês, de vocês assistirem uma palestra e saírem com aquela sensação de que vocês não aprenderam nada. E eu falei, isso nunca vai acontecer numa palestra minha. Então eu tenho um quadro nas minhas palestras que é esse daqui, ó. Nunca diga que não aprendeu nada numa palestra do Vini. E como nós acabamos de descobrir que vocês não sabem se livrar de um ataque de ganso, eu vou ensinar para vocês como se livrar do ataque de ganso, e por mais que os próximos 40 minutos sejam uma merda, vocês nunca vão poder dizer que não aprenderam nada comigo. Temos um acordo? Combinado, então. Primeira coisa, tá? Não me processem caso um ganso arranque o braço de vocês. Eu peguei esse tutorial do WikiHow. Processem eles. Eu acho que estava certo. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter noção é se o ganso realmente está atacando a gente. O ganso, quando ele está atacando, ele fica com o pescocinho para frente, assim, parece o Naruto quando está correndo, as asas para trás, e ele faz esse barulho. Se tiver um ganso fazendo isso na sua direção, ele está te atacando, você está sofrendo um ataque de ganso. E aí as pessoas cometem muitos erros nesse momento. O primeiro erro que as pessoas cometem é correr do ganso. Você não pode correr do ganso, porque o ganso ele é igual o cachorro. Se ele vê que você corre, ele quer correr atrás. Com a vantagem que o ganso voa. Então não vai ser legal, ele vai pegar na tua orelha, vai sangrar e tal. Não é bacana. Um outro erro muito comum que as pessoas cometem é chutar o ganso. Você não pode chutar o ganso por 2 motivos. Primeiro, que é crime ambiental, e você vai ser cancelado pela Luísa Mel. Segundo, que existe uma probabilidade muito grande desse ganso desviar, porque, como eu falei, ele voa, e aí ele vai ficar muito bravo porque você tentou agredir ele. Então, qual que é a forma recomendada pelo WikiHow de você fugir do ganso? Você olha para o ganso, tá? Mantém o contato visual, ele é muito territorialista, então esse tipo de coisa funciona, e aí você vai se distanciando. De frente para o ganso sempre, sem desviar o contato. Você faz isso, depois que você se distanciar o suficiente, aí você liga para as autoridades, fala que tem um ganso psicopata solto, e eles vão tomar as providências. Vocês aprenderam a se livrar de um ataque de ganso agora? Não importa o quão ruim sejam os próximos 40 minutos, vocês nunca vão dizer que não aprenderam nada comigo? Perfeito. Por que eu gosto de começar as minhas palestras sempre ensinando alguma coisa completamente aleatória, né? Porque vocês esperavam, né? O nosso cérebro, a todo momento, ele está tentando prever qual que é o próximo passo. O que vai acontecer logo em seguida? Evolutivamente, isso fez com que a gente chegasse até aqui, né? Nos ajudou muito. Então, o cérebro de vocês estava a todo momento, tá, e agora, qual que é o próximo passo, qual que é o próximo passo, qual que é o próximo passo? Quando eu subi no palco, vocês pensaram, ele vai se apresentar, vai dar boa tarde, vai explicar, eu sou Vinícius Gambetta, eu trabalhei em agência de publicidade durante 7 anos, eu tenho 3 negócios digitais hoje em dia, trabalho com produção de conteúdo. Mas aí eu subi no palco e eu perguntei do ganso. E aí tinha gente que estava mexendo no celular e automaticamente, quando eu perguntei do ganso, vocês olharam para mim e vocês falaram, ué, será que eu estou na palestra certa? Isso é muito legal, porque isso é o que a gente chama de quebra de expectativa. Quando você está pensando que vai acontecer alguma coisa e acontece algo diferente, eu quebro a sua expectativa e automaticamente eu consigo a sua atenção. Quando a gente está falando de 2024, 2025, redes sociais e muito conteúdo, etc., talvez esse seja um dos maiores ativos que você pode ter, a atenção de alguém. E eu comecei a descobrir que eu gosto muito de chamar a atenção das pessoas. Eu gosto de quebrar a expectativa delas para que a atenção delas se volte para mim de alguma maneira. E eu comecei a estudar como que eu poderia fazer isso intencionalmente. E foi aí que eu descobri a criatividade. Durante toda a minha vida, eu sempre... A galera falava, né? Chama o Vini é um menino criativo. Né? Eu trabalhei em agência de publicidade, então quando tinha planejamento para fazer, vai lá, cola no Vini, ele tem umas ideias boas. Só que eu achava isso uma merda, porque eu meio que não sabia o que eu estava fazendo para ser criativo.
né? Tipo, cara, assim, de vez em quando aparece uma ideia, mas qual que é o rolê, né? E eu não podia me dar o luxo de depender disso no meu trabalho, porque o meu trabalho dependia da criatividade diretamente. Então, como que eu poderia... Não, pera lá, vou esperar o momento divino onde a ideia vai aparecer. Então, eu comecei a estudar ativamente como que era a criatividade, quais os mecanismos dela e como que ela funciona. E aí, quando eu fui pesquisar, né, é legal que a criatividade, a gente pode analisar ela de diferentes perspectivas. Eu posso falar da criatividade através dos negócios, da arte, da filosofia, da história. Eu sou um cara que gosta muito de ciência, então vamos falar da criatividade através da ciência. Vocês já ouviram falar naquela história de que o cérebro humano... Caraca, começou uma balada aqui. Vocês já ouviram falar daquela história de que o cérebro humano é dividido em duas partes, a parte racional e a parte criativa? Tem um rolê assim, né? É mentira. Hoje em dia a gente sabe que não é assim que funciona. Tem 3 redes neurais principais que atuam no nosso cérebro, né? A primeira delas é a rede executiva, que é essas partezinhas em rosa aqui. A rede executiva é responsável por tudo aquilo que você faz intencionalmente no teu trabalho. Você está numa reunião, você está preenchendo uma planilha, você está, sei lá, redigindo um relatório. Tudo que você está fazendo intencionalmente, conscientemente, é a rede executiva, é a rede do trabalho. Além da rede executiva, a gente tem a rede padrão. A rede padrão é a rede da imaginação, é a rede da introspecção, é aquela conversinha que você tem na cabeça com você mesmo. Tudo que está dentro dessa rede, a gente chama de rede padrão, rede de imaginação. E, por último, a gente tem a rede de saliência, que não é aquela saliência que passou na cabeça de vocês. A rede de saliência, ela faz o intercâmbio entre a rede da imaginação e a rede de execução. Então, você imagina alguma coisa, a rede de saliência fala, interessante isso, vamos colocar em prática. E aí, você coloca em prática, você usa todas essas 3 redes. Quanto mais você usa dessas 3 redes, mais você consegue soluções criativas. E aí, qual que é o problema, né? Quem é que tem criança em casa, convive com criança, filho, sobrinho, neto, qualquer coisa? Poucas pessoas, olha só, vocês são muito jovens. Vocês já perceberam que criança é um bicho muito criativo, né? A criança pega uma batata, de repente aquela batata vira um super-herói. Isso é muito legal. E por que a criança é muito criativa? Porque essas 3 redes dela são muito utilizadas, né? A rede de execução, a criança, ela não conhece absolutamente nada sobre o mundo. Ela não tem as respostas. Então, ela precisa imaginar tudo. Ela passa a imaginar tudo. A criança imagina muito. Ao mesmo tempo, ela tem 0 julgamentos. Então, tudo que ela imagina, ela quer colocar para execução. Tudo que ela pensa em falar, ela fala. Qualquer barulho maluco que ela pensar em fazer, ela simplesmente faz. E aí, ela acaba executando muita coisa também. Conforme a gente vai ficando velho, a gente vai ficando chato, a gente parte da nossa prepotência achando que a gente já tem as respostas do mundo. Então, a gente não precisa mais imaginar. A gente passa a utilizar menos a nossa rede padrão. Não só isso, como todas as vezes que a gente tentou imaginar alguma coisa, ou riram da gente, ou fizeram alguma piadinha, não foi legal, ou, sei lá, a gente deu uma sugestão para o nosso chefe e ele ignorou completamente. Então, a nossa rede de saliência passa a ser muito menos utilizada. Porque a gente fala, não, pera lá, isso que eu imaginei eu não vou colocar em execução. Isso que eu imaginei não é bacana para trabalhar em cima disso. Então, a gente passa a utilizar muito menos essas 2 redes e só trabalha. O problema é que se a gente só trabalha, a gente não consegue ser criativo, porque a gente precisa do uso das outras 2 redes. E eu vou fazer uma pesquisa com vocês, né? Com o tempo, o nosso cérebro passa a entender, então, que a gente não precisa mais ser criativo. Eu discordo do nosso cérebro, eu só acho que a gente está sendo criativo nos momentos errados. Em que momento do dia a dia, da rotina de vocês costumam ter as melhores ideias? Pode falar, gente. No banho, o que mais? Na hora de dormir, acontece muito comigo. No café. Que mais? Oi? Quando não está trabalhando. Mais alguma coisa? No trânsito. Nossa, eu tenho muitas ideias no trânsito também. E, de fato, eu dei essa palestra no ano passado 60 vezes. Eu já escutei muita coisa, já escutei gente dizendo que tem as melhores ideias nos lugares mais estranhos possíveis. Eu nunca escutei alguém dizer que tem as melhores ideias no trabalho. E aí vocês concordam comigo que é puta inútil? Porque eu não preciso ter uma ideia genial num domingo de sol quando eu estou passeando no parque com o meu cachorro. Eu tenho muitas ideias no trânsito também.
E, de fato, eu dei essa palestra no ano passado 60 vezes. Eu já escutei muita coisa, já escutei gente dizendo que tem as melhores ideias nos lugares mais estranhos possíveis. Eu nunca escutei alguém dizer que tem as melhores ideias no trabalho. E aí vocês concordam comigo que é puta inútil? Porque eu não preciso ter uma ideia genial num domingo de sol, quando eu estou passeando no parque com o meu cachorro. Eu preciso ter uma ideia genial terça-feira, 5 horas da tarde, quando o cliente está me enchendo o saco no telefone que ele quer a campanha dele no ar. Então, eu precisava fazer que a criatividade trabalhasse para mim quando eu quisesse e não quando ela quisesse aparecer. E aí eu cheguei em... Opa, aqui demorei para passar os slides para vocês, esqueci deles. Mas, enfim, todas essas áreas aqui, né? Até porque, de vez em quando, agora que eu faço eventos e tal, eu recebo uns e-mails tipo esse daqui, ó. Olá, Vinícius, acredito que para esse trabalho será bem tranquilo. Pode focar em fazer uma cobertura bem criativa. Qualquer dúvida é só me avisar. O que é uma cobertura bem criativa? O que o cliente esperava de mim? Se eu chegar de tanguinha no palco é bem criativo ou daí já passei de algum limite? Isso é muito difícil, porque a criatividade é muito subjetiva. Inclusive, esse cliente aqui é muito bom, que vocês podem ver, ele não me deu briefing, né? Ele nunca me deu pagamento até hoje também. E aí, quando eu pensei em colocar esses casos aqui na palestra, eu fui falar com meu pai é advogado. E aí eu falei, pai, é tranquilo assim se eu citar o nome de alguma marca, falar de algum cliente? Ele falou, não, sossegado, pode colocar. Se você for colocar alguma marca, só, sei lá, deixa embaçado para ninguém entender qual marca que é. Então eu nunca vou expor essa marca, vocês nunca vão saber de quem que eu estou falando, tá? Enfim, como que a gente faz isso, então? Como que a gente consegue ser criativo quando a gente quer ativar ela no momento em que a gente desejar, através desses 7 métodos de ideação, que eu vou passar rapidamente por todos eles com vocês. Incubação, reorganização, combinação, substituição, sobreaceitação, escavação e limitação. Vamos começar com substituição. Eu poderia ter começado na ordem, mas a palestra é minha. Vamos lá. Substituição. A técnica da substituição, ela diz que a gente pode pegar um elemento, uma ideia, um conceito, a gente pega várias partezinhas dela, separa, e consegue substituir alguma parte por outra. Vou dar um exemplo para vocês. É como se a gente pegasse um ganso, e a gente vai trocando as coisas desse ganso. Então, eu posso trocar... O ganso tem asas, e eu posso trocar essas asas... Opa,